Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala é o Cristiano Góes, você está no CF Autopeças. Então, continuando aí a minha história, só ficou dois pontos que eu assisti, né? Assisti e reassisti o primeiro vídeo que eu gravei. Ficou dois pontos que eu queria abordar rapidamente aqui. Eu comentei que o meu pai, no momento, trabalha por conta, né? É aposentado, trabalha por conta. Até foi uma falha nossa aí, o Fernando teve aqui umas 2 ou 3 semanas aqui na cidade. Daí até a gente foi visitar o meu pai lá, ele foi junto e tal. E ele viu lá com o que meu pai está trabalhando. No momento ele trabalha com kitnets, né? E tá faturando uma graninha bacana, né? Tem umas seis kitnets alugadas. Na verdade, 4, e daí 2 ele está em fase praticamente de acabamento. Mas ele tá mexendo com isso aí agora. Falando nisso, eu lembrei de um canal bacana que eu acompanho aqui na internet, no YouTube. Vou aproveitar essa oportunidade e deixar o link aqui para vocês acompanhar também, que é o Viver de Kitnet. É um canal bem legal que volta e meia eu vejo. Então, como eu toquei nesse assunto, me veio na cabeça, vou deixar o link para vocês aqui. Ok? Enfim, o outro ponto que eu esqueci de falar no vídeo passado, que eu disse, comentei daquele casal que a gente comprava leite e tal, né? Então, daí numa dessas que eu fui, a gente alternava, às vezes a minha mãe ia buscar o leite, outras vezes era eu, né, que ia buscar. E nas vezes que eu ia, eu observava que eles tinham uma roça lá de repolho. E daí num dia desse que eu fui, eu comentei com o seu Vicente, ele, pô, não tá precisando de alguém para trabalhar? Eu tinha acho que uns 13 anos, talvez. Não tá precisando de alguém para trabalhar aí, não? Eu falei, não, se quiser vir, pode vir de tarde. Daí naquele mesmo dia eu fui trabalhar lá com ele. Fiquei bem pouco tempo. E também foi o tempo de colher o repolho, né? Acho que foi uma semana que eu trabalhei com ele lá. Enfim. Então eram esses dois pontos aí que eu queria colocar aqui. Ficou tipo uma falha do vídeo passado. Tá. E daí dessas kitnet do meu pai lá, então eu fui com o Fernando lá visitar ele. E daí perdimos de gravar lá, fazer uns videozinhos lá, né? Conversando com meu pai, mostrando lá as casinhas dele. Mas enfim, não vai faltar oportunidade. Então, eu parei quando eu estava trabalhando de cachorro quente. Então o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar registrado de auxiliar mecânico, fiquei uns 1 ano e meio, 2 anos nesse emprego. Daí eu saí e fui trabalhar de porteiro. Daí trabalhei mais 1 ano e meio, quase 2 anos também de porteiro. E daí eu saí dessa empresa, né? Porque uma curiosidade, até isso eu comentei com o Fernando, né? Nessa época que eu trabalhava de porteiro, né, eu já tinha tipo aquela vontade, aquele ímpeto de trabalhar por conta. E eu começava a fazer conta, né? Porque a natureza do serviço, né, favorecia, né? Eu ficava muito tempo parado lá e tal, que nem um 2 de paus lá. Eu não era segurança, mas era como se fosse, né? Como se fosse um vigilante, né? Enfim, mas na carteira eu tava como porteiro. E daí, como eu tinha muito tempo para ficar pensando, então eu ficava, porra, eu tô ganhando. Na época eu acho que eu ganhava o que? Uns R$ 300, talvez. Enfim, eu fazia as contas ali que a empresa que me contratou para trabalhar ali terceirizado naquela outra empresa ali que eu tava, na época era Unimed, não, Drogamed, era uma loja, uma rede de farmácias aqui do Paraná. Então eu trabalhava ali nessa central da Drogamed, ali num barracão ali que eles tinham. E daí eu ficava pensando, pô, eu ganho 300, com certeza o pessoal da empresa que me contratou para trabalhar terceirizado aqui, eles estão ganhando no mínimo umas 3 ou 4 vezes mais da Drogamed, né, pelo meu serviço aqui. E aquilo me deixava muito indignado, né? Porra, pensei, caramba, só de fazer a ponte, né, entre eu, né, o trabalhador, e a empresa, eles ganhavam. Mas hoje, daí com a cabeça um pouco mais aberta, né, tem que ter, né, essas atravessadores e tal, porque faz parte, é o processo, é o mundo capitalista. Tem coisa que não adianta você lutar contra, que a natureza do negócio é assim.
Em todos os setores tem os atravessadores, enfim. E não há nada de errado nisso, né? Faz parte do jogo. Mas enfim, mas na época eu achava muito injusto. E daí eu peguei e pedi a conta, saí fora. Daí eu pensei assim, vou trabalhar de cachorro, com cachorro quente. Daí comprei um carrinho, né? Até de um rapaz que. Do rapaz da igreja que a gente participava na época lá, que eu já vou chegar nessa parte da igreja. Então comprei o carrinho do rapaz, né? Com todos os apetrechos para fazer cachorro quente e comecei. Daí a minha mãe me ajudava também a picar os tomates e cebola e tudo aqueles negócios que vai no cachorro quente. Então a minha rotina era acordar mais ou menos lá para umas 8h30. Daí ajudava um pouquinho ali a picar os negócios, né? Fazer aqueles picadinhos que vai no cachorro quente, né? Montar todos os potinhos. E daí qual que era a rotina? Eu pegava uma bicicleta que eu tinha na época, uma barra forte circular. Daí eu arrumei, a gente tinha, né? Mexia com frutas e verduras um tempo atrás, né? E daí tinha umas caixas lá de madeira. Eu colocava tudo dentro dessas caixas de madeira, né? Cobria com uma toalha, um negócio lá que tinha, um pano. Daí amarrava com elástico na garupa da bicicleta e. Porque o lugar que eu vendia, o ponto que eu vendia era aqui no centro de Araucária, né? E dava aqui dá uns 10 quilômetros de distância. Então todo dia 10 quilômetros para ir e 10 para voltar de bicicletinha. Então eu saía lá para umas 1h30 da tarde, né? Saía, almoçava e já saía. Chegava lá no ponto lá umas 2 e pouquinho. E ficava até vender tudo, ou até no mínimo até 11 da noite, né? Enfim. Daí fiquei nessa balada aí. Ah, tá. E o carrinho, né? O carrinho eu deixava numa conhecida que a gente tinha lá da igreja, né? O carrinho ficava na casa dessa pessoa, que dava uns 500 metros do ponto. E o carrinho é daquele de puxar de carro, né? Então eu chegava, ia direto na casa dessa pessoa, já tinha conversado com a pessoa, né? Eles deixavam o portão aberto, sem. Daí eu entrava lá com a bicicleta, descarregava da bicicleta, colocava tudo dentro do carrinho, né? E saía que nem empurrando aquele carrinho pela avenida, né? E eu não tinha vergonha nenhuma disso, não, porque eu estava trabalhando. Não existe serviço que você possa a sentir vergonha. Vergonha é você não trabalhar, né? Todos os trabalhos, né, todos os trabalhos são dignos, né? Uns são melhores remunerados e outros não, né? Não vejo problema nenhum a pessoa trabalhar de gari, trabalhar de pedreiro, trabalhar de carpinteiro, né, jardineiro. Não existe problema nenhum com esses serviços. O único problema que eu vejo é o quê? É a remuneração, né? Então a gente tem que procurar, né? Pelo menos no meu ver, né? É a minha opinião, né? Procurar trabalhar com aquilo que gere dinheiro, né? Para você viver uma vida bacana, uma vida digna, enfim. Então eu ia pela avenida com aquele carrinho, chegava lá no ponto, daí armava tudo o esquema ali e começava a vender. Vendia até bem e tal, né? Só que na época eu não ter uma estrutura, né? Não tinha nenhum carro para puxar o negócio, né? Enfim. Então acabei voltando a trabalhar de empregado de novo, né? Daí parei, daí vendi o carrinho, enfim. Mas fiquei uns 8 meses nessa balada aí. Se eu tivesse insistido, né, numa dessa teria vingado, né? Mas enfim, daí eu arrumei um serviço para trabalhar numa empresa terceirizado de novo, né? Só que já ganhando um pouquinho melhor. Nem lembro na época, acho que eu dava com hora extra e tudo, dava o dobro do que eu tava ganhando lá como porteiro. Na época dava R$ 600, uma coisa assim. Daí era uma parada, né, de manutenção, né? Para quem é de Araucária aqui conhece, ou quem é da região, da antiga Ultrafértil, né, aqui em Araucária, que daí mudou, ultimamente era Fafém Paraná, né? Então eu trabalhei nessa obra aí de manutenção, né, de parada para manutenção, foi em 2000 isso nós já estava em 2001. Então daí eu fiquei somando tudo, acho que deu 90 dias que eu fiquei lá, né, trabalhando.
Até na carteira tava como trabalho temporário e tal. Daí, trabalhando ali, eu fiquei sabendo que ia ter um concurso, né, para entrar para trabalhar diretamente pela Ultrafert, né? Daí eu pensei, opa, ó, olha a oportunidade. Daí eu me informei com um operador, né, um operador de processo, como é que era o salário, como é que fazia para entrar. Daí eu lembro que na época, né, eu tava ganhando 500, 600 reais ali, 500 e pouco, quase 600 reais. E o rapaz estava ganhando. E isso eu trabalhava das 8 da manhã às 18 horas e com hora extra e coisa. E daí eu via a rotina do rapaz, né? Eles faziam 3 turnos lá, das 7 às 3, das 7 às 3 da tarde, das 15, né? Às 23, das 23 às 7. E folgava três dias. Eu pensei, caramba, que troço legal, né? E daí trabalhava, e eu, macacão, tudo sujo, trabalhando de auxiliar mecânico lá. Daí eu pensei, porra, eu vou. E eu tinha um diploma de técnico mecânico, né? Eu falei, eu vou, pô, tá pra mim. Daí ele falou, não, tem que fazer uma prova, tem que fazer um curso de 7 meses, né? E daí na época, né, que nem eu falei, eu tava na igreja, né? E daí, tipo, eu tinha que trabalhar, né? E à noite tinha que fazer esse curso. Daí eu pensei assim, e nessa igreja que eu tava, que daí mais pra frente eu vou revelar como que era o esquema lá, né? É um troço muito exigente, eu ajudava, lá tinha um cargo lá na igreja, né? E era muito exigido que você fosse uma pessoa atuante, presente ali, tá, né? E daí na mesma hora veio, porra, mas como é que eu vou fazer agora? Porque eu trabalho nessa época daí tinha acabado o contrato da empresa que eu estava terceirizado, né, trabalhando na área da Ultrafert. E daí eu estava trabalhando de servente de pedreiro, né? Então eu trabalhava das 7 às 5 da tarde. E o curso era das 7 da noite, né, até às 10, das 7 às 10, todos os dias, de segunda a sexta. Daí eu pensei, como é que eu vou na igreja agora? Como é que eu vou, né? Daí eu pensei, não, é melhor eu dar um tempo, né, na igreja e me dedicar à minha vida, né? Eu não pensei mais ou menos nesses termos, né? Por causa senão a gente tá pecando, né? Se pensar assim. Mas foi mais ou menos assim que eu pensei, não, eu vou me dedicar momentaneamente. Conversei com o pastor lá, falei, não, pastor, é assim, 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 né? Daí eu comentei até que o salário é bom, daí ele pegou e regalou um olhão. Eu falei, pô, mas então invista lá, vai. Ó. Não, tá liberado, sim. Daí você vem só no domingo e tal. Enfim, daí eu fui. É, decidi, né, fazer o curso. E daí é um troço interessante que vale a pena eu contar aqui. Já tá com 3 minutos e o cartão de memória está acabando. Mas eu vou contar em 2 minutinhos aqui. Então no dia que foi lá para fazer a prova, né, eu tava. Aí eu falei que eu tava trabalhando de servente pedreiro, né? Mas na época que eu fui para fazer a inscrição, né, fazer a prova, ainda tava lá dentro da área da Petrobras. E lá trabalhava um rapaz que tinha feito o curso técnico mecânico comigo. E ele também estava interessado, mais ou menos interessado em fazer a prova para entrar na Ultrafert, né? Daí eu comentei com ele, né? Não, vamos lá fazer então, não sei o quê. Daí ele falou assim, daí bem nos finalmente, quase na hora de ir, né? Que eu ia de carona com ele, não tinha carro na época. Ia de carona com ele, até no local para fazer a prova. Daí falei, não sei se eu faço, porque a gente fez curso de técnico mecânico, e daí aqui o curso é de operador petroquímico, não tem nada a ver. Daí eu pensei, pô, e até tem a ver, né? Você aproveita conhecimentos do curso técnico mecânico, de eletrônica, enfim. Você tem que ter uma gama ali de conhecimento para ser operador de processo, né? Processo químico. Ali é uma fábrica de amônia e ureia, né? Então, daí ele falou isso aí pra mim, daí eu pensei, até comentei que, pô, mas eu quero saber do salário, mesmo que não tivesse totalmente nada a ver com o curso que a gente fez. Não, eu vou fazer, eu quero progredir na vida, enfim. E daí chegou, ele ficou meio assim, mas daí foi, mas só que tipo se enrolou lá finalmente na hora de sair da empresa para ir lá no local fazer a prova. Quase que perdimos lá. Ó. Chegamos lá, o pessoal já tava fechando a porta para né, para fechar ali, os que estavam lá dentro iam fazer a prova e quem não tava ia perder. Quase que a gente entra bem, né, não fizemos. Mas enfim, mas fomos lá, fizemos a prova.
Já tá acabando aí, ó. Então acho que paramos na prova, né, pessoal? Então daqui a pouco a gente continua.